Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, eu vendo aqui algumas matérias, pesquisei bastante para fazer esse vídeo para vocês e tenho pesquisado muito. E a gente fica surpreendido com o que a gente descobre. Uma confirmação que eu tive, que eu já tinha percebido, inclusive com a censura dos últimos vídeos que a gente fez sobre esses países que estão em treta e o que realmente significa isso. Eu cheguei agora a ter a certeza porque os próprios jornalistas estão falando. Se você citar o nome daquele cara, né, que é líder de um país que tem muito gelo, que é frio e que é o mesmo do Zangief, do Street Fighter, pronto. Esse país aí, se você citar ele, se você citar o país em si, principalmente se você tentar mostrar os fatos como eles realmente são, se você não segurar a narrativa da grande mídia, essa narrativa que é global, que é os malvadãos, e tem aqui o herói e tem o vilão. Se você fizer isso, o seu vídeo, né, se você não seguir isso, o seu vídeo vai ser limitado, o acesso dele vai ser restrito e você pode até perder a parceria, dependendo do que você ficar aí falando. O sistema não está dando moleza. Então a gente vai usar aqui essas palavrinhas. É uma história fictícia, tá certo? Se você quiser fazer a comparação, né, depois pesquisar, trocar esses nomes e dar uma olhada, confirmar o que eu estou dizendo, eu recomendo que você faça, porque você vai descobrir muito mais coisa. Então, esse país que está lá, né, em treta, e eu dizia que não tinha nada a ver com os dois países que estão envolvidos, mas sim com o sistema que está aí, ficou comprovado. Agora, para isso eu preciso que você volte na Segunda Treta Mundial, mais precisamente em 1944. Nesse lugar que você está vendo aí, provavelmente você nunca viu, e nesse lugar foi decidido o destino do mundo. As dívidas das nações iriam começar a partir deste lugar. Foi aí que 44 líderes, em 1944, esse hotel se chama Monte Washington, em Bretton Woods, e lá os 44 líderes, em 1944, veja só a numeração, não é só coincidência, mas isso a gente fala em outra vez, se vocês quiserem. Ficou decidido que os países precisariam, né, enquanto os jovens estavam lá se acabando com as tretas, as mães recebendo medalhas ao invés dos seus filhos, porque é sempre assim essas tretas, os líderes vão exatamente como no filme John Wick. Você já assistiu esse filme? Tem um lugar ali que é chamado de zona neutra, que no caso lá no filme é um hotel, onde os líderes vão negociar, vão comprar as suas armas, ver como é que vai ficar a economia, até brincam, tomam um uísque, tomam um champanhe, dizem, mas rapaz, tu soltasse um míssil logo naquela cidade, eu digo, mas você também soltou na minha. Estão nem aí pro povo. O povo se acaba por esses caras. Brigam, se intrigam até do pai e da mãe. Mas os caras não estão nem aí para esse povo. Para eles a população é só números. Números para ser manipulados. Uma massa de manobra. Ninguém chora quando bota uma massa de bolo no fogo ou faz uma coxinha. Eles pensam da mesma maneira. Então a narrativa que foi criada ali foi que os países precisariam do FMI e do Banco Mundial para negociarem. Teve muita destruição. E ficaria mais fácil se eles negociassem, se todo mundo, um comprasse ao outro, interagissem mais, os países fossem... Na verdade, a segunda treta foi para isso, meus irmãos. Usam o bigodinho lá, que era um grande mal sim, mas a grande verdade do mundo entrar nessa jogada foi para isso, para implementar esse sistema. Com o sistema implementado, precisava de uma moeda. E quem era a potência na época? Justamente a terra dos X-Men, a terra do Superman, a terra do Homem-Aranha, tantos heróis que foram criados para que vocês sempre achassem que eles são os bonzões. Eles disseram, olha, a terra aqui do Superman, a moeda deles é o dólar. Esses magnatas que era neutro, que estavam ali chefiando as negociações e propondo, né, o que seria esse novo mundo. Os mesmos que financiaram ambos os lados para que acontecesse exatamente o que aconteceu. Eles disseram, agora vai ter essas instituições, FMI, Banco Mundial, você vai poder financiar, pegar dinheiro com a gente, e vocês colocam as suas reservas que estão em ouro hoje, vocês vão trocar ela por essa moeda, que é o dólar. Essa moeda é muito forte, ela está atrelada ao ouro. Esse país que será a nova polícia do mundo, que protege a todos nós, esse país agora vai nos emprestar a sua moeda, vamos poder negociar nela. Vocês não precisam ter mais ouro, vocês troquem esse ouro pelo dólar. E os países aceitaram, isso é uma boa, né? A gente vai poder pegar dinheiro emprestado, a gente vai poder construir, e realmente eles são os mais fortes, os mais bravos. Eles têm os X-Men, tem o Superman, acho que naquela época não tinha, mas a manipulação era grande. Então os países aceitaram. Mas passou-se algum tempo, em 1970 precisamente, alguns países entraram em recesso e precisavam reaver o seu ouro, segurar a sua economia e, portanto, precisava do ouro de volta.
Mas aquele país já tinha imprimido muito mais dinheiro do que realmente tinha em ouro. Porque quando a gente fala, meu irmão, em atrelado, olha, o dinheiro é atrelado ao ouro. O dólar era atrelado ao ouro. Aí você imagina que para cada valor impresso naquela nota, por exemplo, você está com a nota de 100 dólares, ela significa um tantinho de ouro, tá certo? Porque fora do país, onde você vai precisar realmente guardar na sua gaveta, vamos dizer assim, alguma coisa, você não vai guardar essa moeda. Porque aquilo é só um papel, você precisa do que ela realmente está atrelada, que no caso é o ouro. Era o ouro. Mas ao pedir o ouro de volta, foram lá trocar, olha, tá aqui o dólar de vocês, me dá o ouro que eu vou levar para o meu país, que eu estou em recesso agora, eu preciso guardar de novo esse ouro e esperar as coisas melhorarem. Aí eles tiveram uma surpresa. Não tinha esse ouro todo para tanto dinheiro que existia. Era o que Enéas passou a vida dizendo. É mais ou menos assim, família. Vamos dizer que a gente trabalha aqui. O nosso trabalho gerou 20 reais, real, baseado no nosso trabalho, 20 real. O outro cara ali imprimiu 200 reais. Olha quantas vezes isso é maior do que o trabalho real. E para que eles fazem isso? Para obter riqueza, meus irmãos. Você tendo muita nota, muito papel, que não vale nada, você pode comprar o que você quer. Entende? Imagine exatamente isso, que você precisasse fazer sua feira. A feira é quanto você gasta aí? Davi, eu gasto 1.500 reais aqui na minha casa, 800 reais, pronto. Você fosse ali num cyber, numa impressora qualquer e imprimisse 2.000 reais. Você acharia alguma coisa cara? É assim que esses caras vêm se apoderando de tudo no mundo. E aí esses países que precisavam da riqueza real foram lá trocar, pegaram o dólar, né, aquele montão de dólares, só aqui, ó, eu preciso do meu ouro, tá certo? Que eu vou guardar para esperar as coisas melhorarem. Aí eles tiveram a triste notícia, o choque de realidade, que Enéas passou a vida toda explicando isso a nós brasileiros. Eles descobriram que não existia esse ouro. O dinheiro estava atrelado em basicamente nada, nada. Era muito superior o valor que se dizia que tinha. Olha aqui, nós temos tantos bilhões aqui de dólares e não existia esse ouro todo para atrelar. Então quando eles foram lá trocar, né, aqueles valores, aqui 100 dólares vale tanto de ouro. Tá aqui o dólar, me dá o ouro. Não tem o ouro. Então está atrelado em quê? Em nada. Quando isso aconteceu, o mundo percebeu que estava sendo enrolado, estava sendo jogado para trás. E aí os países, todos com esse medo, olha, então não existe esse ouro todo, então está atrelado em quê? A moeda começou a desvalorizar. E aí, um ano depois, o presidente Nixon, na época, ele foi e fez uma reunião e disse, olha, o nosso dinheiro não precisa estar atrelado a nada. Nós mesmo somos a garantia do valor desse dinheiro. Ou seja, dizendo que faria esse dinheiro valer a qualquer custo. Você está entendendo o que é que ele disse? E ele ainda falou, citou as próprias Forças Armadas como garantia disso, a garantia desse dinheiro, do valor dele, né? Porque o pessoal queria uma garantia. Nós vamos pegar, né, vamos entregar o nosso ouro para vocês, né, transferir, trocar ele por esse dólar, essa moeda, mas nós precisamos saber que existe o valor guardado em algum lugar, que existe. Ó, cada nota que vocês me dão tem um tanto de ouro lá para ser trocado por ele. As pessoas queriam isso. E ele até citou as próprias Forças Armadas. Ele disse, olha, a garantia do valor desse dinheiro é nós, o nosso povo, a nossa pátria, as nossas Forças Armadas. Inclusive está aí para proteger vocês. Olha só a timada que ele deu nos caras, né? Nos outros presidentes. E aí os países não gostaram disso. Obviamente que não. Ora, eles entregaram o ouro deles, né? Trocaram esse ouro por essa moeda, aquele montante de dinheiro, lá vem, né? O cara leva a barra de ouro, chega lá com aquele saco de dinheiro. E aquele saco de dinheiro, né? Você vai gerando mais dinheiro com ele, e quando você vai trocar, os caras não têm o ouro para trocar. Então tá atrelado em quê? Né? Porque antes se sabia, não, eu tô levando aqui 100, né? 100 dólares, pronto. Ele vale um tantinho de ouro que tá lá guardado. Não, mas não existe esse ouro. E aí? Aí os caras soltam uma dessa. Não, a garantia somos nós e acabou. Beleza, ninguém tem força para ir para cima dos caras. Mas isso fez com que a moeda só caísse, declinasse. E aí eles tiveram uma excelente ideia, né? O anjo caído que guia eles deu uma ideia a eles. Olha, lá na Arábia Saudita, eles vivem em treta direto. Vai lá, faz uma negociação com os caras em arma, oferece a eles armas, proteção contra os inimigos deles e coloca, como eles são os maiores fornecedores na época, né, de petróleo, eles têm praticamente o monopólio, você vai lá e diz que agora, para negociar, tem que ser na sua moeda. E foi isso que esse país, que tem os heróis, né, o Superman, o X-Men, pronto, eles foram lá e disseram, olha, vamos fazer a negociação, e os caras fizeram com eles. Fazem até hoje, inclusive. Ficou determinado naquela época que qualquer negociação de compra de petróleo que fosse feita tinha que ser feita naquela moeda mesmo. Só aceitava-se aquela moeda. E a partir daí criou-se o petrodólar.
Tá vendo, família, como é a história? Você vai ver que sempre tem jogado o dedo desses homens em tudo. Os países que quiseram sair desse sistema, que quiseram a sua autossuficiência, diferente do Brasil, né, que está entregando tudo, mas a grande verdade é que todos esses que tentaram se levantar, eles foram retirados do poder, eles sofreram essas sanções, porque veja bem, se os caras têm o poder de dizer a todo mundo que só pode negociar na moeda deles, eles criam esse dinheiro a partir de nada, não está atrelado a nada. Só a obrigação, né, hoje é isso, é só a obrigação de se fazer a negociação nessa moeda. É isso que existe, que dá valor à própria moeda. Quando houve essa pandemia agora, eles imprimiram um monte de dinheiro. O dólar já era para estar muito baixo aqui no Brasil, é porque é proposital esse valor que ele chegou. Isso foi denunciado até pelo próprio Donald Trump antes da pandemia, eu já mostrei isso aqui no canal. E sendo assim, né, lei de oferta e demanda, se tem uma demanda muito grande, ou seja, o mercado está inflacionado de dólar, ele tem que diminuir o seu valor. E aí o presidente lá do país do Zangief, né, o presidente de lá do país frio, estava movendo os seus pauzinhos desde 2014, ou seja, a treta contra essa tirania já estava sendo realizada desde 2014. Para você ter uma noção do que eu estou falando, esse país estava comprando em torno de 200 toneladas de ouro por ano. Ou seja, desde 2014, todo ano que passa, eles adquirem 200 mil toneladas de ouro. E por que eles faziam isso? Para que o dinheiro deles, para que a riqueza deles realmente tivesse atrelada a algo de valor, que é o ouro nesse caso. Você está entendendo, meu irmão? O outro país, que tem o grande dragão vermelho, né? Especialista, como os inscritos aqui sabem, em pastel e flango frito, pronto. Eles lá produzindo lá os seus produtos Xing Ling, né? Que você tinha uma raiva quando você comprava que quebrava, você já via onde foi fabricado. Tinha que ser Xing Ling. Mas eles foram melhorando a qualidade, melhorando. Hoje os melhores produtos vêm de lá. E a economia só crescendo. Porque é uma economia baseada em quê? Em trabalho, produção. Claro que trabalho escravo, pagam uma merreca ao pessoal. Por isso é que eu digo a vocês que não dá pra gente confiar em nenhum dos lados. Essa é a grande verdade. Você tem que defender a sua pátria, meu irmão. Não é ficar escolhendo lado, não. Como eu já disse em outros vídeos, quando o Fred enfrenta Jason, é bom que a luta dure para sempre. Se um vencer o outro, o próximo alvo deles é quem? O próximo alvo é as pessoas, as próprias pessoas. E nesse caso, nesse filme, as pessoas somos nós. E aí, continuando a nossa historinha fictícia, esse país cresceu muito e disse, olha, realmente, nós temos que criar uma nova... Esse negócio que bota ordem, né, no mundo. Não posso falar a palavra também, mas você sabe do que eu estou falando. Porque qualquer coisa que você fala referente a isso, já vem a Wikipedia e eles cortam o acesso do teu vídeo e agora estão até banindo. A gente perdeu esse vídeo aí, como você está vendo, simplesmente mostrar esse tipo de realidade. Então não vou falar a palavra aqui. A gente precisa criar esse novo estilo de fazer negócios, tá certo? Vou chamar de estilo. Esse novo estilo e vai ser baseado em riquezas reais. Isso para o Brasil especificamente seria muito bom. Porque o Brasil tem muita riqueza. E se fosse atrelado às suas riquezas, nós seríamos potência do dia para a noite. O problema é que o Brasil entrega tudo. O PT realmente quebrou a nossa nação, endividando ele. Mas ele não foi tirado porque prejudicou eu, porque prejudicou você. Ele não foi tirado do poder por conta disso. Ele foi tirado por causa do petróleo. Eles estavam investindo em refinaria, não ceder à pressão de mercado para colocar esse PPI no preço dos combustíveis aqui, que é um grande consumidor esse país. A gente é movido a petróleo. Veja a quantidade de carro que tem o Brasil. As nossas máquinas, tudo movido a petróleo. Então o governo da época não quis o que eles queriam e aí aconteceu o que aconteceu. Mas não quer dizer que em outros pontos eles também não estavam entregando. Deixar bem claro aqui, família. Porque às vezes quando a gente mostra um ponto positivo, aí o cara já diz, ah, é porque tá apoiando. Não, aquilo é um lixo, tá certo? Deixar bem claro. Se você for votar naquilo ali de novo, você está apoiando o roubo. Você está apoiando essa agenda progressista. Você vai estar apoiando aborto e etc, e etc. Então esquece isso aí. Eu estou batendo a real para você porque é que eles foram tirados. Foi só por isso. Se não fosse isso, eles estariam aí até hoje. Pulando agora para 2019, essas coisas todas acontecendo, esse país do Zangief, já em parceria com o flango frito, o Xing Ling, disseram em uma reunião no Fórum Econômico, o dólar é uma moeda fictícia. Não tem cabimento e não tem mais como ele continuar como está. Essa moeda vai derreter. Foi isso que foi dito em 2019. Por justamente o presidente do país frio, do país do Zangief. A desvalorização que você está vendo cada dia cai mais e mais e mais. Ela deve continuar. A não ser, claro, que esses caras podres como são, façam algum tipo de acordo. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão, pelo andar da carruagem, o dólar de fato vai derreter e esse país não demora muito para perder a sua posição.
A verdade é que é um império atrelado a uma ficção, a uma imposição unilateral que aconteceu desde 1971 e com essas jogadas que eles fizeram com a Arábia Saudita. Então o que você vê hoje mesmo, meus irmãos, é uma disputa muito grande para que os países não tenham mais as suas empresas nacionais, para que eles metam, porque antigamente, no tempo do rei Davi, quando um país vencia o outro, eles iam morar naquela cidade. As tretas eram feitas por isso. Ah, aquela cidade ali é perto do rio. Olha, aquela cidade ali, ela é num ponto estratégico, ela fica alta, dá pra gente ver quem vem embaixo. As tretas eram feitas por isso, por esses territórios. Hoje não. Hoje as tretas são feitas pela economia. Quando um país é invadido pelo outro, quem invade, quem vai para lá, quem migra para lá são as empresas. As indústrias compram tudo ali que é nacional e chama de multinacional, porque quando se chamava empresas internacionais, esse nome é novo também. Antigamente dizia, olha, uma empresa internacional. Mas as pessoas começaram a ver, ó, estão destruindo o que é nacional para botar internacional, tá errado. Então eles mudaram o nome, multinacional. Dessa maneira, essas empresas com esse dinheiro fictício, que eles imprimem a partir do nada, fica muito fácil adquirir, principalmente com economias enfraquecidas como a do Brasil. É muito fácil para eles comprarem qualquer coisa aqui. O dinheiro deles valia até então, né, 5 vezes mais do que o nosso. Sendo que você já ganha menos do que eles, do que um dia de trabalho deles. Então, quanto vale a tua empresa? Paulo Jegues falou isso aí, porque o Paulo Jegues é um representante deles. Olha, quanto é que vale todas as empresas do Brasil? Ele disse, vai ver lá o valor X e vende tudo. Ele falou isso, não é eu que estou inventando. E isso é justamente como eles veem a nossa economia. O Paulo Jegues não é nada mais do que um representante deles. Você já imaginou se você pudesse fazer isso? Se você quisesse comprar alguma coisa na sua casa e você imprimisse, olha, eu vou imprimir aqui e acabou, eu vou lá e compro. Tudo que você precisava fazer então para conseguir isso era me convencer a te vender. Vamos dizer que você quisesse comprar esse carro, o Camaroso aqui, o nosso Amadeus. Davi, quanto é? Não, irmão, não quero vender não. Olha, mas o valor dele é X, eu dou XXX, dou 3 vezes o valor dele. Caramba, como é que eu vou me recusar uma proposta dessa? Porque é isso que acontece. Então, meus irmãos, esse império tá para cair, a Babilônia. É a Babilônia mesmo, a Babilônia moderna, a grande meretriz que embebedou o mundo com o seu cálice. É assim que eu vejo. É o cumprimento das profecias. Eu peço desculpa pela humildade do vídeo, tá certo? Mas a gente tenta fazer assim de forma simples para que todo mundo entenda. Eu queria, é triste, eu gostaria muito de ter feito um documentário daqueles ali, mostrando imagem, cada coisa que eu falasse mostrasse a imagem disso, mas hoje em dia simplesmente não dá, família. Se não for numa conversa assim descontraída, fazendo uma resenhazinha no meio, xing-ling, pastel de vento, se não for assim, falando dos X-Men, você não consegue mais falar. É simples assim. A verdade, ela tem chegado a muitas pessoas. É incrível que vídeos aqui com restrição nesse canal conseguiu alcançar aí 60, 80 mil. Mesmo com restrição, restringido, limitada assim, ó, não pode passar disso. E ele passou. Por quê? Porque vocês divulgam, vocês conversam sobre isso. Olha, tem um cara ali falando, ó, o caba vai lá de nós. E aí, quando isso acontece, muitas vezes eles vão lá e cortam de vez o caba vai lá de nós. Então a gente não pode correr esse risco, meus irmãos. Então eu espero que a maioria entenda, tá certo? Eu acredito que o que vale mesmo é a informação e você aqui pode ter certeza que você está bem informado. Tá certo, meus irmãos? Eu vou continuar minhas pesquisas, vou trazendo aqui para vocês o que a gente vai entendendo. É uma informação sempre descontaminada, meus irmãos. Se isso vai ser bom ou ruim para nós, né, o que está acontecendo aí, só o tempo vai dizer. Mas, repito, a minha lógica, né, do Fred versus Jason. Quanto mais eles lutarem, eu acho que eles esquecem mais de atacar o povo. Enfim, só espero que isso não se intensifique, porque como são dois monstros, são capazes de tudo, né, meus irmãos? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa a tua opinião sobre essa historinha fictícia e nada a ver com o que você ouviu. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.